As pessoas de repente acham que elas têm que começar pelo investimento. Eu quero mudar minha vida financeira, eu preciso investir. Calma, cara, calma, você precisa ter paz primeiro para fazer isso. Quais são os principais erros que as famílias cometem ao lidar com suas finanças? Seja bem-vindo. Olá, obrigado Ricardo pelo convite. Muito boa tarde a todos. Olha, esse primeiro erro, eu não gosto de terceirizar culpas. Eu acho que a gente tem que ser responsável sim pela nossa vida, principalmente pela nossa gestão financeira. Mas nós temos um detalhezinho importante para colocar aqui que é relacionado à nossa cultura. Como é que o brasileiro se relaciona com o dinheiro? E esse relacionamento, historicamente, ele já é muito ruim. A gente vê o dinheiro simplesmente como uma ferramenta de troca, né? E ele é sim uma ferramenta de troca, isso não está errado, mas não é simplesmente. Ele não pode ser algo que é um mal necessário, como muita gente coloca. Ele é muito importante. Ele te dá tranquilidade, ele cuida do bem-estar da tua família, ele dá paz de espírito para tua família, ele traz saúde para você, para tua família. Então ele te dá um monte de coisas aí, sabe? Então eu acho que essa relação é o primeiro problema que a gente tem. Para começar a conversar, a gente precisa primeiro nos relacionarmos melhor com o seu dinheiro. Lá no meu canal eu sempre falo assim, seja amigo do seu dinheiro. Esse é o nosso slogan lá dentro, sabe? Então assim, porque realmente você precisa quebrar um pouco essa barreira que a gente historicamente já carrega de que o dinheiro é um mal necessário. Não é, não. E como uma família de classe média pode começar a organizar o seu orçamento de forma mais prática? É possível, professor? É claro. E não precisamos diferenciar classe média, do pobre, do rico. Esse gerenciamento, ele é vital para todos. O que vai mudar talvez seja a quantidade de casas que você vai lançar lá e tal, mas basicamente você precisa ter controle. Para ter gerenciamento, você precisa ter controle, você precisa ter números. Senão você não gerencia nada. Uma empresa, nada. Você não gerencia. A gente não gerencia, por exemplo, eu sempre falo em sala de aula, a gente não gerencia o amor, porque o amor ele é subjetivo, ele é individual e tal, então não há gerenciamento disso, né? Mas agora, quando a gente fala de empresa, de negócios, da nossa saúde financeira, tem um gerenciamento. Então a gente precisa controlar, precisa anotar ali por escrito. Não pode ter uma estimativa, é muito errado às vezes achar, mas eu gasto com aluguel, eu gasto com isso, gasto com aquele outro, lá tem um financiamento aqui. Dá errado a conta sempre, Ricardo, dá errado sempre. Se a gente não tiver por escrito, a gente não consegue visualizar de fato o que está acontecendo com a nossa vida financeira. Então, saber tudo que entra, tudo que sai. A partir dali você começa a ter um quadro onde você vai olhar para esse quadro e saber como é que está a tua vida financeira. A importância de criar uma reserva. É importante a gente definir um valor ideal para essa reserva, professor? A reserva de emergência, ela é o teu suporte para qualquer tipo de crescimento. Também é outra falha de comunicação, de interpretação das coisas. Às vezes. As pessoas, de repente, acham que elas têm que começar pelo investimento. Eu quero mudar minha vida financeira, eu preciso investir. Calma, cara, calma, você precisa ter paz primeiro para fazer isso. Porque todo investimento, ele é atrelado a risco, certo? Todo investimento é atrelado a risco. Alguns têm um risco maior e outros um risco menor. Aquele que tem o risco menor entrega menos retorno. Os com risco maior entregam mais retorno ou maiores prejuízos também. Então, como é que eu vou comprar? Pensa comigo, como que eu vou fazer uma aplicação financeira cujo resgate é para daqui 10 anos, se eu ainda não tenho uma reserva de emergência, se amanhã acontecer alguma coisa comigo, eu não vou ter uma grana. Como é que fica a minha cabeça? Eu tenho que pagar, por exemplo, a prestação da casa. Como é que eu faço um investimento para daqui 10 anos, se mês que vem eu tenho que pagar essa prestação de novo? E se acontecer alguma coisa comigo? Então a reserva é fundamental. Quanto a valores, tudo depende da tua situação financeira. Se você, por exemplo, é um funcionário público, tem uma estabilidade financeira maior ali, você vai poder fazer essa conta baseada em 4 meses da tua vida financeira. Se você é um CLT, 6. Se você é um empreendedor, sei lá, um MEI, talvez 1 ano. Porque se você vai lá, quebra uma perna, alguma coisa, você fica sem trabalhar, você vai precisar, né, de mais recursos. Então essa conta, ela é baseada nos teus gastos essenciais
Também não pode confundir, às vezes o pessoal pega lá e faz a conta por quanto eu ganho. Não pode ser por quanto você ganha, Ricardo, porque se amanhã você for promovido aqui na rádio e dobrar o teu salário, por exemplo, você vai ter que dobrar a tua reserva de emergência do nada também? Não precisa. A gente nem deve ficar pegando, atrelando os nossos gastos a quanto a gente ganha, né? Então eu vou calcular por quanto eu gasto. E mais uma outra continha, mais um tópico pra gente ver aqui. Não é tudo que você gasta, são seus gastos essenciais, Ricardo. Porque numa situação de emergência, você não vai ter o mesmo padrão de vida de hoje. Não pode ter. Não pode, não precisa ter. Aí que a galera às vezes acha assim, pô, o cara quando faz a conta pelo salário, ele pega o salário e multiplica por 6 e ele fala, nunca vou ter esse dinheiro para colocar lá numa reserva, né? Aí, ou ele faz por tudo que ele gasta, pô, também fica muito alto. E às vezes não é isso. Então, eu tenho um sistema, inclusive, é o SISFIP, que eu chamo, lá é calculado isso. O próprio sistema meu lá calcula, a gente anota o que é essencial no teu gasto. O que você, Ricardo, vai gastar quando você estiver numa situação de emergência. Pô, você pede pizza todo final de semana, R$100 por semana ali de pizza. Numa situação de emergência, vai continuar indo no cinema? Não, não deve, nem deve fazer isso. Situação de emergência é para você sair dali o mais rápido possível. Você tem um carro lá, quebrou o motor, você tem que trocar 10 contos você vai gastar com aquilo ali. É para você pegar aquele dinheiro ali para você não precisar fazer dívida, porque muita gente na hora da emergência não tem grana nenhuma, vai lá e faz dívida. Aí, cara, aquele investimento que você tem, que está te pagando lá 0,70% ao mês, você vai criar uma dívida de 2%. Você está entendendo? A reserva de emergência é fundamento básico, é pilar básico. Saber calcular bem e entender a importância dela. A gente falou sobre erros, a gente falou sobre organização de financiamento, ou organização do orçamento. A gente comentou também sobre emergência. Mas agora, falar sobre investimentos. Buscar segurança e crescimento financeiro. E aí, quais são as dicas, professor? Cara, quem me acompanha, tanto lá no YouTube quanto no Instagram, me ouve falar sobre isso o tempo todo. Eu tenho um negócio lá no Instagram que agora eu voltei recentemente. É uma caminhada, eu chamo de caminhada financeira. Toda manhã eu saio, faço meia hora, 1 hora de caminhada aí. E nessa caminhada financeira eu costumo fazer algumas analogias assim e tal, né? Imagina o seguinte, cara. Imagina que você estivesse com um médico aqui e você perguntasse assim, doutor, qual que é a melhor coisa aí que eu tenho pra fazer com a minha saúde? Ele não vai te responder, claro, ele vai falar assim, caminhada, uma corrida. Corrida é bom? Corrida é bom. Desde que você não tenha um problema cardíaco. Porque se ele fala assim, corrida é o exercício que você tem pra fazer mesmo. O cara sai correr, tem um problema cardíaco, morre. Ajudou? Ou ele fala que ir pra academia é bom. Olha uma pergunta assim, ir pra academia é bom? Aí o cara fala, é bom. Aí eu não gosto de ir pra academia. Eu acho um saco talvez ir pra academia. Aí eu vou pra academia e aquilo pra mim é exaustivo, aquilo pra mim é cansativo, aquilo pra mim me estressa. Aí a minha cabeça vai pro pau. A minha mente vai ficar doente. Enquanto meu corpo fica sadio, minha mente fica doente. Adianta alguma coisa? Não adianta. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, as pessoas nunca podem aceitar uma resposta dessa pronta, tá? É assim, o melhor investimento é esse, aquele outro. Por quê? Porque eu não sei se você tem reserva ou não, eu não sei para quando é isso. Eu tô falando com gente que daqui a pouco é um jovem aprendiz de 15 anos de idade começando a trabalhar agora com um senhor se aposentando, são duas realidades totalmente diferentes. Então assim, eu tenho que saber para quanto tempo você pode deixar esse dinheiro parado, aí tem um tipo de investimento, depende de cada caso, né? Então tem rendimento que vai me pagar atrelado à inflação, para longo prazo, talvez seja legal, tem investimento que é de liquidez imediata, que é lá para reserva de emergência, que é para eu sacar a qualquer momento, que ele paga um pouquinho menos. Então, cara, infelizmente, não tem como a gente chegar com mais... E isso é o que a galera mais procura. Infelizmente, na verdade, como a gente, às vezes, falta um pouquinho dessa educação financeira, às vezes, esse preparo, a gente acha que vai ter uma resposta pronta. Eu quero é ganhar mais, eu quero a maior rentabilidade. Foge desse tipo de resposta, porque pode não estar atrelado para ti, e aí você vai lá, investe errado de acordo com o teu perfil, vai ter problema, vai achar que o problema está no investimento e tal, vai se desiludir e aí você não volta nunca mais. Então, muito cuidado com isso daí. O mental tem que estar preparado junto, tem que estar crescendo junto. Professor Fábio, só tenho que te agradecer. A gente sabe que a gente poderia ficar muito tempo discutindo o tema, porque o tema é bem abrangente e é um tema bem interessante que dá pra gente falar muito sobre ele, né? Como o planejamento familiar, o planejamento financeiro pode impactar na qualidade de vida. Mas quero te agradecer, deixar à disposição sempre a Rede Peperi de Comunicação. Sucesso sempre aí. Obrigado. E conta com a gente. E como eu termino sempre meus vídeos lá, seja amigo do seu dinheiro. Valeu.